Você já parou para pensar que tem gente que estuda há anos e não passa, enquanto outros, com menos tempo de estudo, conseguem a aprovação? Não é sorte, não é QI elevado, não é proteção divina. É que existe uma diferença fundamental entre quem é aprovado e quem só estuda. E essa diferença não está na quantidade de horas que a pessoa passa debruçada nos livros. Está em três coisas que a maioria dos concurseiros nunca desenvolve. Três coisas que, quando você entende e aplica, mudam completamente o seu resultado. Meu nome é Ricardo Samuca e eu ajudo concurseiros a transformar a IA em uma extensão do seu próprio cérebro para passar com menos tempo de estudo. Eu já passei em concursos como Prodesp, Caixa Econômica Federal e Dataprev. Depois disso, fiquei mais de 10 anos sem estudar e, quando voltei, precisei reconstruir tudo do zero. Foi nessa reconstrução que eu descobri que o que separa o aprovado do estagnado não é o volume de estudo, é uma combinação de três fatores que juntos formam a base de qualquer resultado sólido. Hoje eu vou te mostrar quais são esses três fatores e como você pode começar a desenvolvê-los a partir de agora. Antes de começar, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, deixe o seu like e escreva nos comentários qual desses três fatores você acha que está mais fraco em você hoje, depois que você assistir ao vídeo, claro, né? Isso ajuda o YouTube a encontrar mais pessoas que estão precisando desse conteúdo. E quando você ajuda outras pessoas, mesmo que desconhecidos, a vida te ajuda de volta. Combinado? Vamos lá então. Antes de entrar nos três fatores, eu quero te dar uma imagem que vai ajudar você a entender como eles se encaixam. Pensa em um agricultor. Ele tem um terreno. Se o terreno for pedregoso, duro, cheio de ervas daninhas, não importa a qualidade da semente, a planta não vai vingar. Mas vamos supor que o terreno está bom. A terra está fofa, adubada, prontinha. Só que o agricultor não vai lá todos os dias. Ele ara a terra uma vez e some. Volta uma semana depois some de novo. O mato cresce, a terra endurece, a semente morre. Agora, imagina que o terreno está bom e o agricultor é consistente. Ele vai lá todo dia, mas ele não sabe arar, não sabe a profundidade certa, não sabe a hora de regar, não sabe como cuidar da planta. O resultado também não virá, obviamente, né? Percebe? Para a colheita acontecer, você precisa de três coisas: um terreno fértil, um agricultor consistente e o conhecimento das técnicas certas. Nos estudos para concurso é a mesma coisa. Esses três fatores são as bases invisíveis que sustentam qualquer aprovação. E a maioria das pessoas foca em apenas um deles, ou pior, não desenvolve nenhum. Quando eu voltei a estudar depois de 10 anos, eu não tinha nenhum dos três. O resultado foi frustração atrás de frustração. Até que eu entendi essa estrutura e comecei a construir cada um deles. Vamos falar do primeiro. Primeiro fator, o terreno fértil. O primeiro fator é aquele que ninguém ensina nos cursinhos preparatórios. Ninguém fala sobre isso nas videoaulas, mas é a base de tudo. São as suas crenças sobre você mesmo e sobre a sua capacidade de aprender. Parece simples, né? E é simples mesmo. Mas é profundo. Quando você diz para si mesmo: eu não sou bom em matemática, por exemplo, ou eu não tenho memória boa, essa matéria é difícil demais para mim, eu não nasci para estudar essas coisas. Você acha que isso é só um desabafo, mas não é. É um comando que você está dando para o seu cérebro. O seu cérebro é um executor de ordens. Ele não questiona se a ordem é verdadeira ou se ela é falsa. Ele simplesmente obedece. Se você diz que não é bom em matemática, ele vai trabalhar para confirmar essa crença. Vai dificultar a sua concentração. Vai fazer você se sentir cansado só de abrir o livro. Vai validar tudo o que você acredita. É o que os psicólogos chamam de crença autorrealizável. Você acredita, seu cérebro executa e o resultado confirma a crença. Um ciclo perfeito, vê? Só que um ciclo que joga contra você.
Quando eu voltei a estudar depois de 10 anos, eu tinha uma crença muito forte. Eu estou velho para aprender. Meu cérebro não é mais o mesmo. Não vou conseguir competir com uma garotada. E adivinha o que acontecia? Eu estudava e não rendia. Eu lia e não lembrava. Eu fazia questões e errava. E aí eu pensava, Viu? Eu estava certo. Estou velho mesmo, né? só que não era verdade. A neurociência mostra que o cérebro adulto é perfeitamente capaz de aprender coisas novas e complexas. A plasticidade neural existe em qualquer idade. O que estava me sabotando não era a minha idade, era a minha crença sobre a minha idade. Demorei para perceber isso, mas quando percebi, tudo mudou. Eu troquei a crença de estou velho por eu tenho experiência de vida e isso me ajuda a estudar com mais maturidade. E o resultado começou a aparecer. Agora, isso não é papo de autoajuda vazia, é ciência. E é a primeira coisa que você precisa ajustar se você quiser sair do lugar. Pergunte-se com honestidade, quais são as crenças que você carrega sobre a sua capacidade de estudar, sobre a sua inteligência, sobre o que você merece conquistar. Você acredita que é capaz de passar? Você acredita que o estudo funciona? Você acredita que o seu esforço vai ser recompensado? Se a resposta for não, ou se você sentir uma dúvida aí no fundo, é aí que você precisa começar. Antes de abrir qualquer apostila, antes de fazer qualquer questão, porque sem essa base, o resto não se sustenta. Antes de continuar, um recado importante para você. Se você está sentindo que precisa de um passo a passo claro, de um plano para organizar os seus estudos, definir prioridades e parar de perder tempo, eu preparei um material gratuito para você. Lembre-se que, além da clareza que eu estou te dando aqui nesse vídeo, você precisa também ter um plano, pois eu vou te ensinar como montar esse plano. Chama-se Os 5 Passos para Sair do Caos nos Estudos. É um vídeo bem curtinho que eu ensino você a montar um plano que te ajuda a estudar certo. O link vai ficar aqui embaixo na descrição, tá bom? Deixe o seu e-mail e eu vou enviar o link para essa aula especial de graça para te ajudar nos seus estudos. E agora, voltando ao nosso assunto. Segundo fator, o agricultor consistente. O segundo fator é o comportamento. O que você faz todos os dias, independente de estar motivado ou não? Você pode ter as melhores crenças do mundo. Pode acreditar que é capaz, que merece, que vai conseguir. Mas, se você não senta para estudar, não vai adiantar nada. A motivação é uma visita. A disciplina é um morador. E a disciplina se constrói com pequenos comportamentos repetidos, não com grandes gestos heróicos. Eu aprendi isso na prática também. Quando eu voltei a estudar, eu achava que eu precisava de um ritual elaborado, tal, que tinha que estudar 6 horas por dia, que tinha que zerar o edital em 3 meses. O resultado? Eu não conseguia manter o ritmo. Começava a semana empolgado, estudava que nem um louco, na segunda e na terça, e na quarta já estava esgotado. Na quinta, inventava uma desculpa. Na sexta, nem abria o livro. Isso não é disciplina, isso é surto. Disciplina é fazer o que precisa ser feito todo dia, mesmo que um pouquinho. É construir um hábito, é começar pequeno e ir aumentando. Quando eu entendi isso, eu mudei a estratégia. Em vez de tentar estudar 6 horas, eu comecei a estudar 40 minutos, todos os dias, sem falta. 40 minutos é pouco? É, mas 40 minutos todo dia, sem pular, constrói um hábito. E o hábito é mais poderoso do que a força de vontade. Depois de um mês, eu já estava estudando 2 horas por dia sem sofrimento nenhum, porque o hábito já estava instalado. Agora, não adianta só ter o comportamento, você também precisa saber o que fazer com esse comportamento, que me leva ao terceiro fator. Terceiro fator são as ferramentas corretas. O terceiro fator é a competência, é o saber fazer, as técnicas, os métodos, as ferramentas que você usa para estudar. Você pode ter as melhores crenças e a melhor disciplina, mas
Se você se senta para estudar e fica lendo passivamente, grifando o texto e relendo a apostila, você está desperdiçando o seu tempo. Isso não é estudar, é se ocupar. Estudar de verdade é um processo ativo, é fazer questões, é se testar, é revisar no momento certo, é usar técnicas que a ciência já comprovou que funcionam. E aqui está o problema. A maioria dos concurseiros não sabe estudar. E não sabe, não é por culpa dele. Não sabe porque ninguém ensinou. A escola não ensina isso. A faculdade não ensina isso. Os cursinhos muitas vezes também não ensinam. Eles entregam conteúdo, mas não entregam método. E aí a pessoa acha que estudar é ler e fica nessa por anos, sem evoluir, sem passar, sem entender o que está errado. Esses três fatores não são independentes, eles se alimentam. Quando você ajusta as suas crenças, os seus comportamentos ficam mais fáceis de serem seguidos. Porque você não está mais lutando contra uma voz interna que diz que você não vai conseguir. Quando você ajusta os seus comportamentos, as suas competências se desenvolvem mais rápido, porque você está praticando todos os dias. E quando você desenvolve essas competências, as suas crenças se fortalecem, porque você começa a ver resultado. E o resultado é a maior prova de que você é capaz. Então, isso é um ciclo. Só que em vez de um ciclo negativo, é um ciclo positivo. Um ciclo que acelera o seu progresso. Agora, como você avalia em qual desses três fatores você está mais fraco? É simples. Faça estas três perguntas para você mesmo. Primeira, eu acredito de verdade que eu sou capaz de passar? Se a resposta for não, ou se você sentir alguma dúvida aí no fundo, o seu foco precisa estar no primeiro fator, você precisa mudar isso. Segunda, eu tenho uma rotina consistente de estudos? Se você estuda um dia sim, 3 dias não, começa na segunda e para na quarta, o seu foco precisa estar no segundo fator. Terceira, eu sei estudar do jeito certo? Ou eu só leio e grifo e passo os olhos por cima das palavras? Se a sua resposta for a segunda opção, o seu foco precisa estar no terceiro fator. O mais comum é que as pessoas estejam fracas nas três. E tudo bem, ok? Isso não é um julgamento, é um diagnóstico. E o diagnóstico é o primeiro passo para a cura. Quando eu voltei a estudar, eu estava fraco nos três. Minhas crenças estavam sabotadas, eu achava que estava velho demais para aprender. Meus comportamentos estavam desorganizados. Eu estudava em surtos, sem consistência, um dia muito, depois não estudava nada. E minhas competências também estavam defasadas. Eu não sabia como estudar de forma eficiente mais. E o resultado foi um ano de frustração. Até que eu parei e fiz exatamente esse diagnóstico. Eu percebi que o problema não era o conteúdo, o problema não era a base. Então eu comecei do começo. Primeiro, ajustei as minhas crenças. Troquei o não consigo pelo vou descobrir como conseguir, vou achar um caminho. Troquei o sou velho pelo tenho maturidade. Troquei o é difícil pelo é um desafio que eu vou superar. Segundo, construir os comportamentos. Comecei com 40 minutos, como eu falei para você antes. Depois aumentei para 2 horas. Depois para 4. Mas sempre respeitando o meu ritmo. Sem me comparar com ninguém. Terceiro, eu desenvolvi as competências. Fui atrás de um método. Estudei como o cérebro aprende. Apliquei técnicas de revisão espaçada, de estudo ativo, de diagnóstico diferencial. E os resultados começaram a aparecer. Em 3 meses, eu saí do 0 a 70% de acertos em uma prova de TI. Uma matéria que eu nunca tinha estudado na vida e que pelas minhas crenças antigas seria impossível para mim. Não foi impossível, foi questão de método e de ajustar os 3 fatores que eu falei aqui para você. E como começar a ajustar os seus 3 fatores hoje? Você não precisa de nada especial para começar, só de uma folha de papel e de honestidade consigo mesmo. Escreva no topo da folha o que eu acredito sobre os meus estudos.
e liste todas as suas crenças que vierem à cabeça, as positivas e as negativas. Depois, ao lado de cada crença negativa, escreva uma pergunta: isso é verdade ou é só uma história que eu venho repetindo para mim mesmo? Você vai se surpreender com o quanto daquilo é só história. Depois escreva: qual é o meu comportamento de estudo hoje? E liste o que você realmente faz. Não o que você gostaria de fazer, ok? O que você realmente faz. Se você perceber que não tem consistência, não se julgue. Apenas decida qual vai ser o seu primeiro passo. 40 minutos por dia? 30? 20? O número não importa, o que importa é a repetição. E por último, escreva o que eu sei sobre como estudar. E seja honesto, você sabe revisar do jeito certo? Você sabe fazer questões de forma produtiva? Você sabe usar ferramentas que aceleram o seu aprendizado? Se a resposta for não para algumas dessas perguntas, está aí o seu ponto de desenvolvimento que você precisa trabalhar. Esse diagnóstico simples, feito em 20 minutos, pode mudar completamente a sua direção nos estudos. Agora eu quero ouvir de você. Dos 3 fatores que eu mostrei aqui, crenças, comportamentos, competências, qual você sente que está mais fraco em você hoje? Escreva aí nos comentários. Me conta como está a sua relação com os estudos e qual desses 3 você vai começar a ajustar primeiro. E compartilha esse vídeo com aquele amigo concurseiro que está se esforçando muito, mas que não vê resultado. Às vezes, o problema não é o esforço, é a base que está desalinhada. Assim, e pegue o vídeo gratuito, os 5 passos para sair do caos nos estudos, que eu preparei para te ajudar a organizar o seu plano de estudos. O link está aqui na descrição e também vou deixar fixado nos primeiros comentários assim que eu puder. É só deixar o seu e-mail lá na minha página e assistir. Se inscreva no meu canal, deixe o seu like e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Eu também sou concurseiro, só que um pouquinho mais experiente que você. E eu estou aqui para dividir com você o que eu aprendi. Um forte abraço e até o próximo vídeo.